Bom, quero dar boa tarde, né, para todas e todos que estão aqui. A gente tem um público grande online, né, aqui presencialmente, ainda estou esperando as pessoas chegarem. Né, para quem não sabe, a gente está em São Paulo, e São Paulo, ultimamente, terças e quintas, né, tem sido uma loucura o trânsito, então a gente ainda está... A gente resolveu dar uns minutinhos para as pessoas chegarem, mas como a gente já tem um público bom online, a gente vai começar aqui. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar novamente no Daivin. Esse é o 10º ano de Daivin no Brasil, né, uma importante iniciativa do Lloyd, junto com o mercado segurador inglês, né, que criou um festival, né, maravilhoso, e todo ano a gente tem mais pessoas, mais empresas, né, participando, né, e apoiando, né, a diversidade e inclusão em todo o setor de seguros. Esse ano, nessa celebração de 10 anos, a gente tem o intuito de pensar, né, nos próximos 10 anos, em pensar em como a gente quer continuar enquanto sociedade, enquanto mercado segurador, no tocante à diversidade e inclusão. E aqui entra no nosso painel. Né? Então, o nosso painel hoje, ele visa, é uma demanda que a gente vem sentindo há muito tempo do mercado e muito debate, né? Que é como mexer, né? O que a gente precisa fazer para mexer o ponteiro. Muitas iniciativas acontecem, né? A gente tem regulações, tem normas, tem políticas, seja políticas das empresas estrangeiras para cá, seja, né, requisições de players, investidores, mas ainda assim a gente vê uma certa demora, né, no tocante a como incluir, né, como realmente incluir de fato. E aí, né, a gente tem como objetivo, gente, isso aqui é muito legal, porque a gente vai ter uma certificação dada pelo Chartered de Insurance Institute, e assim, vai ser muito legal. Então, eu vou falar aqui os objetivos que a gente tem para nosso painel hoje e tem para todo o Daivin. Espera que a gente abre aqui a cola. Vamos lá. A gente tem como objetivos do festival, né, aumentar a conscientização sobre tópicos de diversidade e inclusão para que o setor avance em direção a uma cultura inclusiva e de alto desempenho, conectar os talentos do nosso setor aos líderes sêniores de todo o mundo para permitir que o mercado segurador se torne o destino de talentos globais, permitir que os participantes do Daivin participem de ações durante todo o ano, isso é muito importante, né? O Daivin não pode ficar só aqui, ele tem que acontecer ao longo dos anos, então fazerem atividades, né? Criarem momentos de conscientização em suas empresas, em seus locais de trabalho, né? E assim, para aumentar o impacto e a contribuição pessoal para a cultura de diversidade e inclusão, atrair novos talentos para o nosso setor, para atender às ambições de mobilidade social e diversidade e melhorar a nossa representatividade, aumentar a frequência, a participação ativa, né, da nossa população de pessoas, né, por meio de eventos consistentes de alta qualidade e reforçar a reputação do setor de seguros, demonstrando a colaboração global em relação à inclusão. Aqui, novamente, a gente agradece aos nossos palestrantes, mas eu queria agradecer em especial, né, a Casa da Marte, que de novo nos recebe. Isabel, obrigada. Como sempre, né, aqui é uma casa que sempre abraçou a diversidade, é um parceiro de primeira hora do Daivin. Né, quero também agradecer a BMG Seguros, a AXA, a Semialó, a Ceniseg, o Sincor Pará. Este painel foi idealizado e foi organizado pelo IDES, pelo Instituto pela Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros, que eu sou cofundadora e sou presidente. E agora, né, aqui vou apresentar os nossos painelistas dessa tarde. Entrando na colinha. Bom, eu estou indo pela ordem alfabética, tá? Então, bom, primeiro a gente tem aqui o Alexandre, que é o vice-presidente de RH, Jurídico Compliance e SG da AXA Brasil, executivo com cerca de 25 anos de experiência na área de recursos humanos, tendo trabalhado em empresas de grande porte dos segmentos bancário, comunicação, indústria de bens de consumo. Também estou como empreendedor, consultor e mentor. Atualmente, o Alexandre é vice-presidente da AXA, onde trabalha desde 2016. Ele é graduado em administração pela Fundação Armando Álvares Penteado, possui mestrado em sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. O profissional ainda é especialista e certificado em psicodrama pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo.
Bom, agora a gente tem a Ana Paula Amaral. É advogada da Rock Content. Ela é formada em Direito e Administração pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e pós-graduada em Direito e Gestão Jurídica pelo IBMEC. É advogada há 10 anos, já atuou nos setores de saúde suplementar, publicidade e marketing. É criadora do Bloco da Aninha, uma iniciativa que contribui para que as pessoas com deficiência possam participar do Carnaval em Salvador. E é cofundadora da Plural Arquitetura, empresa focada no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. A gente tem a Cristina Barros, errei aqui a ordem, mas enfim, Carol, já chegou lá. A Cristina é diretora de sustentabilidade e relações de consumo da CNSEG, possui 30 anos de carreira. Opa, meu Deus. Opa, gente, a cola aqui. Ai, me ajuda aqui. Deu, 30 anos de carreira no campo socioambiental, atuando nas políticas públicas e privadas para a conservação de uso sustentável de recursos naturais, mudanças climáticas e produção e desenvolvimento sustentável. Trabalhou em organizações de sociedade civil, nacionais e internacionais que atuam no Brasil e em outros países da América Latina. Foi secretária nacional de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Atuou em órgãos de assessoria de conselhos de administração de multinacionais, como a Vale e a JBS, e colaborou na formulação de estratégias de sustentabilidade corporativa e compromissos ESG da Eneva. Foi consultora do Banco Alemão de Desenvolvimento, KfW para o Estado do Pará, na elaboração da proposta de fundo de floresta e para o governo do Acre na revisão do meio do termo do programa de Red Early Movers, através da GFA. Atuou como conselheira sênior para o Climate Policy Initiative, no tema de infraestrutura sustentável, e trabalhou na Poseidon Capital, na estruturação de títulos soberanos para a captação de governos subnacionais e conservação de rios e florestas. A gente tem aqui também a Carolina Sant'Angelo, que é advogada e sócia do CMA Law, Campus Melo Advogados. É advogado com anos de experiência em fusões e aquisições, locais e transversais, joint ventures e outras transações societárias em diversos setores. Sua experiência também inclui consultoria corporativa em geral, governança corporativa, reorganizações corporativas multijurisdicionais, bem como consultora envolvendo contratos comerciais e complexos. Ela tem uma abordagem muito prática e voltada para os negócios. Carolina trabalhou em renomados escritórios de advocacia, sempre com foco em direito societário e transações de M&A. Ingressou no Campus Melo em 2014 e tornou-se sócia em 2018. Recentemente participou do Chambers Forum 2024, contribuindo no painel Governança em Escritórios de Advocacia, colocando o ESG em prática, onde discutiu políticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e responsabilidade social corporativa. Nós temos ainda a Margarete Braga, que é corretora de seguros, presidente do Sincor Pará. É importante dizer, a única presidente mulher de Sincor desse país, com mais de 30 anos de experiência em seguros, é formada em administração, com ênfase em seguros, com pós em gestão de negócios. É vice-presidente da FENACOR, conselheira da Associação Comercial do Estado do Pará e conselheira consultiva da Sou Segura. Temos ainda Rosana Vaiano, diretora de transformação organizacional da BMG Seguros, executiva de recursos humanos, com carreira desenvolvida em organizações de médio e grande porte, dos segmentos de seguros, eletroeletrônicos, farmacêutico, telecomunicações e construção civil. Experiência generalista em RH, capacidade de trabalhar em ambiente multicultural, com equipes globais e regionais, com crescimento acelerado orgânico e por aquisições e unificações de processos, migração de sistemas e integração de culturas, benefícios e políticas. A gente aqui já deseja boa sorte, né, nos seus próximos momentos. Mais uma. Mais de 24 anos de experiência em recursos humanos, sendo 12 anos em cargo de gestão, liderando o processo de transformação cultural e implementação de RH estratégico, com foco em transformação de negócios, fazendo conexões da mentalidade digital e gestão de pessoas com responsabilidade pelas áreas de recrutamento e seleção, remuneração e benefícios, treinamento e desenvolvimento, gestão de cursos, orçamentos, indicadores, comunicação interna e endomarketing, gestão em saúde, segurança do trabalho, qualidade de vida e sustentabilidade e ESG. Bom, meu nome é Ana Paula de Almeida Santos, sou advogada, executiva da área de seguros. Atualmente sou presidente do IDES, Instituto pela Diversidade e Inclusão do Setor Seguros, e também conselheira da OAB, né? E com grande alegria a gente vem atuando nesse setor desde 2009,
né, e a gente tem visto aí toda, né, o movimento, né, em relação à diversidade e inclusão acontecendo no setor de seguros brasileiro. E aí agora, né, voltando para nosso painel, depois, né, dessa apresentação, gente, já entenderam que o nosso público, nossos panelistas são maravilhosos, são realmente, né, excepcionais. Vou começar aqui fazendo a minha primeira pergunta para o painel, né? Então, Alexandre, quais as estratégias em SGRH que podem ser utilizadas para que possamos alterar a situação atual de inclusão de minorizados nas empresas? Então, a gente estava aqui num pré-aquecimento falando um pouco de questões de diversidade. Assim, a gente não tem uma fórmula mágica para isso, né? Eu acho que um ponto até que surgiu aqui na conversa passa muito por cultura e passa muito por diálogo, né? Se a gente não tiver os diálogos de qualidade dentro da organização, a gente não consegue promover inclusão. Porque uma coisa é a diversidade, a gente fala muito de diversidade, então a gente pode falar de políticas afirmativas, pode falar das práticas que a gente tem, né? Hoje a AXA tem práticas que eu acho que são super importantes, como a licença parental, né, estendida para homens, e aí tem toda uma dinâmica específica para isso, que eu acho que ajuda, né, a tirar vieses na discussão, espaços, grupos de afinidade dentro da organização que debatem temas super importantes sobre aspectos de diversidade, mas tem muito a ver com que cultura que a gente está construindo. Assim, a AXA, por exemplo, quando eu entrei em 2018, era uma empresa pouco diversa, né? E era um pouco o retrato também do mercado de seguros no Brasil, que inclusive eu ainda acho pouco diverso, tá? Assim, em vários aspectos. Tá? Não sei, né, o que os colegas acham, mas assim, quando eu vejo as estatísticas, por mais que a gente tente, promova discussões, eu acho o mercado ainda muito, principalmente na questão de gênero, muito machista ainda, né? Muito. Por exemplo, quantas mulheres CEOs de seguradora a gente tem no Brasil, né? Eu tenho sorte de ter a Érica lá como CEO, né? E eu vi como ela cresceu dentro da organização e foi muito interessante. E aí sim que eu queria falar um pouco dessas práticas. Porque a inclusão tem a ver muito com a medida da como você mede performance, como você mede, faz as avaliações das pessoas dentro da organização. É muito simples, na verdade. E muitas vezes os vieses aparecem porque a gente não dá atenção também a esses processos-chave onde a gente discute competência, né? Ontem eu estava num painel do Daivin falando de anticapacitismo, né? E foi muito interessante também. E surgiu uma pergunta sobre a inclusão, né? Passando pela questão da competência. Então, a organização tem o dever de promover a performance, ajudar no desenvolvimento da performance dentro da organização e das pessoas. Isso independente da questão de gênero, raça, condição social, porque senão a gente também não faz o ponteiro mudar. Então, quando a gente olha especificamente os indivíduos, a gente acaba criando uma situação que eu acho que até dificulta a inclusão. Quando eu trago para o coletivo, facilita, né? E ontem a gente estava debatendo sobre isso e foi bem interessante porque surgiu uma questão que até mudou um pouco a minha maneira de eu ia falar hoje, tá? Porque um dos pontos que a gente discutiu ontem e foi importante, que a gente tem que olhar a ideia da inclusão não como aspecto dos indivíduos que precisam ser incluídos. Claro que a gente tem que ter um tratamento para isso e ter espaço, né, para que eles estejam bem dentro da organização. Mas se a gente não faz uma ação, porque o indivíduo, né, vai. E aí a gente também falou sobre diferença, o que é diferente, o que é você ser, por exemplo, a gente falou muito da subjetividade, porque no final todos somos singulares e tudo mais. Mas o ponto interessante é que, a partir de trazer alguém, né, por exemplo, no caso, uma pessoa com deficiência, dentro de um grupo, você muda a dinâmica daquele grupo. E, e é ótimo, porque você cria um novo aprendizado, como a gente pensa, como a gente estrutura as nossas decisões, como a gente trabalha inovação de produto. A gente chegou até um ponto de falar, gente, olha, como que eu quero, no mercado de seguros, inovar, se eu não trago pessoas... todo dia a gente estava falando de microseguro e seguro para emerging customers. Falei, se eu não trouxer alguém da comunidade para trabalhar dentro da Axis, como que eu vou falar vender produto para a comunidade, por exemplo? Né? Como que eu posso falar de uma solução para mulheres se eu não tenho mulheres desenvolvendo a solução de produto? Né?
Então, isso muda a dinâmica da forma que também como a gente opera, né? Como a gente decide, como a gente pensa a nossa estratégia. Então, eu olho a inclusão como uma parte muito da construção da cultura da organização, né? Agora, como a gente faz isso? Cada empresa tem que pegar o seu maneira de trabalhar. Na AXA, a gente optou por um processo mais dialógico, né? Trazer as pessoas para conversas. Logo quando a gente começou o processo, né, de diversidade, o trabalho de diversidade dentro da AXA, a gente abriu para debate. Abriu mesmo, para as pessoas falarem, espaços de conversa, fazia reuniões de trabalho, assim, de uma maneira muito ampla, criou os grupos de afinidade para eles provocarem também essas discussões. E foi muito bacana, porque a gente entendia tanto a parte daquelas pessoas que estavam interessadas diretamente sobre um tema, né? Seja questões de gênero, ou questões raciais, ou de LGBTQIA+, como aqueles também estavam resistindo aos temas. Então, a gente também conseguia acessar os públicos que não eram os aliados para aqueles temas específicos. Então, foi muito bacana, porque a gente começou também, que é o que a gente estava conversando, né, até há pouco tempo, dar espaço para escuta, para as pessoas poderem se posicionar, entender por qual que é a dor daquele sujeito também que resiste, né, a uma mudança, né? O que está passando na cabeça dele? Então, isso é importante porque a gente começou a fazer ações e pensar ações também olhando para esse público que estava resistindo. Não adianta falar só, né, pregar para os convertidos, você tem que fazer um trabalho mais extenso. E nisso a gente começou a ver uma solução diferente para trabalhar a cultura, que não fosse só especificamente com processos e práticas ou políticas afirmativas, né? Mas que criar espaço onde as pessoas poderiam contribuir e falar o que é bom para a AXA, para ser uma empresa mais inclusiva. E as pessoas poderem falar, né? Então, hoje a gente conseguiu, eu acredito, sinceramente, que a gente tem uma cultura muito aberta para as pessoas falarem o que está dando certo, o que não está dando certo, aquilo que é importante para um determinado público que a gente precisa inserir. Isso tem acontecido de uma maneira bastante rápida, desde para as questões de inclusão de gênero, para as questões de inclusão racial, para questões relacionadas à orientação sexual e por aí vai. Então, para mim, essa questão da cultura é fundamental. Você não consegue incluir se não tiver a dimensão cultural. E o ponto para mim que é principal é a questão do diálogo, abrir espaço para criar uma empresa que é capaz de falar das questões, né? Então, isso para mim foi fundamental. E se traduz nas práticas quando você tem situações, especialmente quando passa na questão de performance, que é a questão das empresas. Então, a gente não dá para falar, a empresa não é um organismo social, óbvio, mas ela visa lucro, né? E lucro tem a ver com o processo produtivo e como ele está sendo realizado, né? Então, a gente tem que visitar, e a gente visitou muito fortemente os processos de avaliação, especialmente com atenção aos vieses inconscientes. Né? Quando você faz uma avaliação, e aí, no caso, mais especificamente na questão de gênero, quando uma mulher vai ser promovida, quando um homem vai ser promovido. Né? Que adjetivos são usados? Como que a gente tem que ficar com uma escuta muito mais atenta para poder direcionar as conversas nas calibrações, por exemplo. Então, isso chegou, acho que isso foi uma prática importante que a gente colocou na AXA, e isso traduz um pouco dessa cultura que a gente queria formar, né? Então, acho que hoje a gente tem práticas que são sustentadas por essa cultura que a gente também criou. Então, de modo geral, é isso. Assim, eu tenho uma felicidade de trabalhar na AXA hoje, porque eu acho que foi a primeira empresa, claro, estou em seguros não há tanto tempo, que eu vi, de fato, talvez pelas práticas também da empresa lá fora, um espaço onde a gente podia criar essas condições, sabe? Que eu não sei se é tão simples em ambientes muito machistas, por exemplo, ou muito conservadores, você criar espaços de diálogo, de conversa, para falar abertamente o que você não gosta, por exemplo, né? Ou o que você gosta, né? O que você acha importante ou não para a organização. Então, eu acho que por isso que eu falo da felicidade, e ter felicidade também de ter tido CEOs mulheres, né? A antecessora da Érica também era uma mulher. E, gente, você pode falar, não, olha, é uma questão... Eu não quero entrar entre o masculino e o feminino, qualidades, né, masculinas e femininas, mas eu, com um certo cuidado, assim, eu acho que as mulheres são mais abertas a esse tipo de discussão, entendeu, do que os homens, sabe? Então, desculpa quem é seu homem que está ouvindo, mas eu acho que são mais abertas e é muito mais fácil dialogar e tratar de temas sem ferir, sabe, a questão da masculinidade, de modo geral. Então, acho que é muito mais fácil, tá?
trabalhar com uma direção, né, de uma CEO mulher nesse sentido. Pode ter sido coincidência, tá? Mas eu acho que facilita porque a abertura é diferente, sabe? Então é isso. Não, perfeito, né? E assim, acho que até a tua fala diante dos, né, dos celeumas, né, dos últimos dias, né? Deus me livre de homem que não gosta de CEO mulher, né? Então, assim, ainda bem, a gente tem aqui um vice-presidente, né, que foi aí liderado por duas grandes CEOs, né? E aí dando esse depoimento. E assim, pegando ainda essa tua fala, né? Então você está falando, né, da possibilidade de termos, né, realmente uma cultura aberta e inclusiva, né, onde há o espaço para diálogo. Então, assim, e quando esses ambientes são criados, a gente realmente tem chance, né, de mudanças de crescimento. E aí eu já passo a minha pergunta para a Rosana, né? Então, diante de um cenário positivo como esse, né, o que você vê realmente, qual é o potencial que a gente pode alcançar nas empresas se aumentarmos o percentual de participação de minorizados? Vamos lá. É muito interessante escutar o Alexandre, a segunda vez que a gente está junto num painel aqui do Daivin. Então, primeiro eu queria, antes de responder, queria agradecer, né, novamente o convite, também agradecer a Marte por abrir esse espaço. E é um prazer aqui estar dialogando com tanta gente boa, né, no nosso mercado e a gente continuar aí a evolução, né, desses temas que são tão relevantes, que no fim do dia, né, no fim das contas, de fato, a gente sabe que trazem muitos resultados, né, para as companhias. Não só, né, necessariamente o resultado financeiro, mas os ganhos, né, como sociedade, porque as empresas são recortes da nossa sociedade e a gente tem muita força, né, estando numa organização, estando nesses ambientes desse setor especificamente, tem muita oportunidade para a gente continuar desenvolvendo, então, realmente eu estou muito grata em poder fazer parte, né, desse momento e do Daivin também. Então, falando um pouquinho, né, sobre a temática de como é que quais são os ganhos, qual é o potencial que a gente tem, né, quando a gente introduz os grupos minorizados nas organizações. A gente já tem aí, historicamente, né, a gente vem acompanhando todas as pesquisas que já foram feitas sobre a temática de diversidade e inclusão nas companhias, né, e especialmente sobre a equidade, né, acho que isso é uma temática que vem ganhando cada vez mais força. E a gente sabe que os números já respondem, né, para a gente. Isso está muito claro, né? Acho que a McKinsey tem feito pesquisas ao longo de muito tempo, e eu trouxe até um recorte aqui para a gente falar um pouquinho de dados também, para exemplificar, porque mais do que a gente falar sobre conceito ou de práticas que a gente tem feito nas companhias, que obviamente são ferramentas para a gente avançar, né, nesses números, mas quando a gente olha, né, assim, alguns dados, a gente acaba parando para refletir. Então, eu trouxe aqui um recorte de uma pesquisa, especificamente falando de gênero, né, desse público. A McKinsey fez uma pesquisa num recorte de 13 anos de análise, de 2009 a 2022, com 118 países, onde ela constatou que, quando as mulheres têm as mesmas oportunidades que os homens, né, a gente poderia adicionar 12 trilhões de dólares ao PIB global, né? Então, essa é uma pesquisa recente, saiu, acho que recentemente, até na matéria do Valor. Então, assim, por si só, falando de números, né, então já é uma razão para a gente perseguir, né, adotar uma estratégia de inclusão e de desenvolvimento, né, de grupos minorizados, né? E falando um pouco dessa pesquisa ainda, só para a gente refletir aqui e se atentar a isso, que as mulheres com melhor poder econômico, elas investem mais em suas famílias, favorecendo o ciclo de resultados positivos, então tomando decisões, inovando. E isso não é isso é uma oportunidade, inclusive, para os homens, né? Para os filhos dessas mulheres que têm oportunidades, melhores oportunidades de carreira e, consequentemente, econômicas, para que elas possam continuar investindo, né, na sua família e esse ciclo de desenvolvimento ser mais sustentável, né? Então, quando a gente olha só o recorte, né, específico de gênero, né, onde a gente dá mais espaço para as mulheres em cargos de liderança, né, onde a gente vê no nosso setor avançando com mais mulheres em cargos de CEO
ou sendo preparadas para, né, a gente começa a entender que a gente abre, de fato, espaços de diálogo, espaços de oportunidade, de desenvolvimento. E falando um pouco sobre as nossas práticas na BMG, eu estava aqui fazendo benchmark, ouvindo aqui o Ale e fazendo benchmark, né? Pô, a gente também seguiu nessa mesma linha, né? Então, eu cheguei na BMG em 2020, fui para implantar o RH em meio a uma pandemia, né? Então, por si só já era um desafio, mas eu também fiz um diagnóstico que nós éramos uma empresa, embora pequena, pouco diversa, né? Então, a gente tinha esse desafio de começar a montar a pauta, de começar a trabalhar, entender, né, como é que as pessoas se enxergavam naquele contexto. E foi quando a gente, de fato, criou também os grupos de afinidade. E, naquele momento, assim, a grande evolução que eu vejo depois de 4 anos na companhia, existia muita, eu não vou dizer resistência, mas talvez uma dificuldade desse público, que já era um público que trabalhava no setor há algum tempo, de falar sobre essa pauta, né? De conhecer, de se conscientizar a respeito do tema. Então, já foi um passo importante, né, para trazer as pessoas para essa conversa, né, abrir esse espaço do diálogo, fazer algumas constatações e entender, né, que caminhos que nós poderíamos pensar para o nosso público interno, inclusive de atração, né? Então, a gente desenvolveu ao longo desses 4 anos alguns programas, né, voltados para as minorias, né? Então, a gente já teve iniciativa com grupos de... a gente tem uma ONG, que é uma parceira nossa, né, que é o Celeiro Voto Nica, que trabalha essencialmente com mulheres, né, que vêm de situações de vulnerabilidade, e a gente tem dado espaço para que elas possam começar uma carreira, né? Então, esse é um caminho dentro da BMG. A nossa pauta de mulheres, eu diria que de todos os grupos é o que mais avançou, porque a BMG é uma empresa majoritariamente feminina, né? A gente tem mais mulheres do que homens, e a gente avançou nessa agenda, e hoje a gente tem o mesmo número, né, nas lideranças entre homens e mulheres. Então, a gente conseguiu avançar nessa pauta bastante. Óbvio, temos alguns desafios, né? Então, a gente encontra algumas resistências. Por ser uma empresa pequena, né, e a gente trabalha com muita eficiência, então, como é que a gente insere outros públicos minorizados, onde a gente começa a ter esse olhar, essa perspectiva de como é que eu desenvolvo novos produtos, como é que eu melhoro os meus produtos, como é que eu amplifico a minha participação, seja no mercado, né, ou desenvolvendo novos produtos de fato, com um olhar, né, da comunidade ou de grupos que são minorizados, que podem trazer uma perspectiva que a gente ainda não teve contato, né? Então, eu acho que o potencial, né, quando a gente abre esse espaço e dá oportunidade para as pessoas que são minorizadas, a gente acaba ampliando, né, as nossas perspectivas, ampliando a atuação e o nosso alcance, né, e o impacto da empresa acaba sendo muito maior. Então, eu estou muito nessa perspectiva que o Ale trouxe também, né? A gente tem caminhado nesse ritmo na companhia, mas a gente tem, acho que, um desafio. A gente estava falando aqui um pouco, né, sobre o movimento muito polarizado na política, que isso acaba se refletindo de alguma forma para outras questões, né, para outras pautas, e que a gente precisa, de fato, dialogar muito, né, e de fato, entender os vieses e construir, co-construir, né, entendendo que as ideias diversas elas precisam ser trazidas à consciência, e a gente precisa construir, de fato, empresas que sejam mais abertas para dar esse espaço, né? Mesmo que haja polarização, mas que a gente consiga dialogar e não polarizar. Então, acho que o potencial está aí, né? Da gente conseguir, inclusive, desenvolver pessoas, né? Porque o nosso mercado é um mercado muito, eu diria, restrito, né? Então, quando a gente começa a procurar profissionais, vai atrair talentos para algumas posições, a gente precisa sempre revisitar, né? Poxa, eu posso trazer alguém que ainda não está totalmente pronto, que eu preciso desenvolver, mas as pessoas não são eternas, né? A gente precisa alimentar, retroalimentar, né? E dar esse espaço de desenvolvimento para que o mercado evolua, né? Que pessoas que não conhecem o produto de seguros passem a conhecer. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu atuo no mercado de seguros há 8 anos,
mas eu trabalhei em segmentos muito diferentes, né? Então, eu saí do eletroeletrônico para o farmacêutico, depois para o telecom. Então, essa diversidade de visões e de segmentos trazem uma série de oportunidades, né? Então, trazer gente nova, com outras perspectivas, isso amplifica, né, o nosso olhar, a nossa atuação. Então, eu acho que aí o potencial, né, que a gente tem que trazer essas pessoas para que possam contribuir e possam continuar desenvolvendo esse mercado, né? Como é que a gente deixa, como é que a gente desenvolve e transforma, né? Traz as pessoas, os jovens, né? A gente tem uma pauta com jovens também, a empresa é muito jovem, então a gente tem muita gente jovem com outro olhar, né? Olhando o seguro de uma outra forma, né? Trazendo mais flexibilidade, né? O pay-per-use, né? Que tanto se falou e finalmente a gente conseguiu. Acho que a pandemia foi muito impulsionadora disso, né? De ter um seguro que eu possa ligar e desligar, né? Então, como é que a gente olha para o seguro, para o setor com outras perspectivas, mas com esse olhar, né? Dessas pessoas que também são nossos clientes, né? Que também usam esse produto e a gente precisa ter esse olhar também. Exato, não, perfeita a colocação, acho que tem uma máxima, né? Eu vim, né, apesar de estar, né, acho que um pouco mais de 15, 16 anos no setor, mas eu venho de outras indústrias, né? Trabalhei, né, no McDonald's, trabalhei numa empresa de telecomunicações, então tem, né, essa jornada, né? E a gente vê que uma vez que a gente, né, a porta dentro do setor, é difícil sair justamente porque há uma dificuldade, né, de renovação e de encontrar novos talentos, mas onde a gente devia estar pensando é justamente isso, como formar nossos talentos. E aí eu queria pegar um gancho também, numa outra fala tua, que é sobre a mudança da história da vida de uma família. Você colocou, né, num ponto ali onde as mulheres investem, né, elas investem mais, elas acabam olhando os seus ciclos. Então, quando a gente acaba tendo um olhar, né, mais inclusivo, né, você acaba criando realmente um ciclo virtuoso. E você vê mudanças reais de histórias de famílias, né, quando você começa realmente a puxar para cima aquela chefe de família ou aquele chefe de família que acaba investindo na educação, né, então você começa a mudar, né? E quando a gente fala de mudança, a gente olha muito para questões de políticas públicas. E aí eu vou para a Caroline, né, a nossa outra advogada, aqui tem algumas advogadas aqui nesse painel. Do teu ponto de vista, como você enxerga, né, Caroline, a parte de mudanças, né, quando você enxerga a parte de mudanças legislativas, nova regulação, políticas públicas, como que isso realmente pode auxiliar, né, neste mover de ponteiro, né, aumentar a inclusão? Olha, primeiro também agradecendo aqui a oportunidade e prazer falar aqui com tanta gente interessante. A gente já estava conversando um pouco antes. Eu acho que essa parte de desenvolvimento, né, da legislação, da regulamentação, eu acho que é crucial. Eu acho que sem você ter isso, você não tem mudanças tão estruturais na sociedade. Eu acho que a regulamentação, ela acaba trazendo, a lei, ela acaba trazendo uma correção histórica em alguns casos, que eu acho que talvez não que não fosse acontecer, mas talvez não acontecesse com a velocidade que deve acontecer. Então, não é que nas empresas, e muitas empresas têm iniciativas próprias, muito embora tenha isso, se você tem uma legislação, você tem um catalisador. E eu acho isso importante e relevante também para você ter uma uniformidade, né, entre as empresas, até do ponto de vista competitivo. Então, assim, todas as empresas tendo que desenvolver e tendo que olhar para a diversidade e inclusão. Se você, assim, eu acho que a percepção de todo mundo já passou por essa discussão, tá? Mas o objetivo da empresa é o lucro e etc. E tem muita gente que
eu particularmente acho que faltam dados aí também, então tem muita gente que fala sem base, sem muita base, eu acho que é muita falácia, mas quando você tem essa mudança desculpa, me perdi, mas quando a gente tem essa mudança, você faz com que a empresa ela passe a ter que priorizar esse tema, que não seria uma prioridade nas diversas pautas que a empresa tem se não fosse uma legislação. Então, eu particularmente acho muito difícil as mudanças estruturais que não venham acompanhadas de uma legislação. Naturalmente, não é só isso. Então, assim, eu tenho que ter, a gente brinca muito, eu faço contratos, então que o papel aceita tudo. Então, também não basta a legislação. Você tem que ter mecanismos de fiscalização e as penalidades bem fiscalizadas. A gente sabe muito, se fala muito assim, a lei não pegou. Por quê? Porque não teve a devida fiscalização. Então, assim, eu acho que é um conjunto. Então, eu tenho a legislação, a regulamentação que tem que ser feita, eu tenho que ter esses mecanismos de fiscalização e a penalidade, porque senão a gente sabe que isso, para a empresa, para a pessoa física, isso simplesmente, se você não tem uma penalidade, você acaba não cumprindo. E também continuar todo essa parte do privado, sem o público, de que, de forma independente, a empresa realmente passar a maioria delas de forma estratégica a considerar isso na sua estratégia. Então, assim, você fazer um planejamento de longo prazo em que diversidade e inclusão esteja nesse planejamento estratégico e não seja um cumprimento de legislação. Então, você tem que ter as empresas, o setor privado como aliado. Eu acho que outra coisa muito importante é a educação, para que as próximas gerações, elas já venham sem viés inconsciente, que a gente tem muito, e com uma outra mentalidade. Então, assim, a gente ter essa legislação, eu acho super, super relevante, com todos, sem tirar aí o peso de todo o resto. Um exemplo, e daí eu acho que muita gente aqui, vocês de RH sabem mais do que eu, mas atualmente você tem a lei da transparência, né, da equidade e transparência. E um ponto importante é que ela é nova, então a gente não tem muito dado, né, ainda sobre o resultado, mas a gente tem dados do quanto isso é necessário. Então, a gente já caminhou muito, eu acho que como vocês dois mesmo estavam falando, eu acho que as empresas e escritórios de advocacia hoje, quando você entra, já estão diferentes de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente começou. Já está diferente, mas quando você olha uma pesquisa, por exemplo, tem uma pesquisa do World Bank com 190 países sobre essa parte de equidade, mostra que ainda realmente está muito atrás. Então, a mulher ainda ganha menos, então 0,70 centavos para cada dólar para o homem. Ainda em todos os países não tem nenhum em que os direitos sejam equitativos entre os gêneros. Então, assim, a gente vê essa legislação necessária. Então, assim, ela veio numa hora, então, naturalmente, não é só a parte de gênero, mas, de novo, é super nova, agora de 2023, mas tem muito a ser, acho que alterada, acho que todo mundo tem várias críticas a ela, eu acho que falta muita coisa, faltam penalidades, falta uma regulamentação mais clara, mas já é um avanço. E eu acho que esse tipo, então, assim, a empresa ter que colocar num relatório algumas informações, é como se fizesse ela tivesse que fazer aquele raio-x que talvez não quisesse fazer antes. Então, muito embora muitas das legislações não são a legislação que a gente gostaria,
eu já acho que é um passo. Outra legislação também, que daí a gente tem mais dados de que funciona bem, é a questão das cotas em universidade federal, que eu até, para pesquisar, lendo um pouco para participar aqui, tem várias pesquisas, uma com 4 pesquisadores, 2 do INSPER, que mostram que não cai, porque fala-se muito de cair a qualidade e não cai. Então, quando você olha as pesquisas, só traz melhoria. E eu, particularmente, acho que é uma questão que deveria ser transitória, mas necessária, para você corrigir aí toda uma questão histórica. E eu acho importante também, quando a gente tem essas legislações, ter a fiscalização e ter o acompanhamento dos dados, para realmente corrigir isso. Então, muita gente fica falando sem o conhecimento técnico e sem pesquisar. Então, eu acho que é isso. Tentei dar alguns exemplos aqui de legislações. Não, mas é isso mesmo, pegando algumas coisas, né? A gente fala assim, não é pelo amor, é pela dor, né? O que acontece, né? Acho que ainda falando ainda um pouquinho de cotas, né? É um remédio ruim, mas é o único remédio ainda que a gente, pelo menos a minha visão pessoal, a gente tem até o momento. E, de fato, né, o que a gente vê quando há muitas discussões em relação a cotas são conversas rasas, né, onde as pessoas realmente não se aprofundam em entender como que isso impacta ou não, como isso não só, não é, né, acho que nem só questão de reparação histórica, que de fato mas que realmente acaba trazendo resultados e resultados financeiros, né? Então acho que isso é importante. Acho que a gente falha, né? Aí como um todo. E aí quem realmente milita, né, quem é mais ativista nessas questões de diversidade e inclusão, em monitoramento de dados. Isso, né, quando a gente fala de dados analíticos e inclusão, a gente ainda, né, existe falhas para a gente tentar entender. E aí, né, você falando de legislação, falando desse ponto de vista, né, e eu acho até que o Brasil tem regulações boas, tá? Eu acho que até a gente compara a sanção em alguns lugares, mas a gente tem regulações boas, tem normativas boas. O problema é realmente a implantação e como a gente aplica e a falta de fiscalização. Mas, de fato, ainda a gente vê dificuldades, né, das pessoas subrepresentadas, né, de estarem avançando. E aí, Ana, vou passar para você agora, né, Ana Paula Amaral, né, enfim, eu quero que você fale um pouco de você, mas nas nossas conversas, né, uma vez você falou para mim, olha, se eu vivesse fora do Brasil, né, se eu vivesse, eu teria um salto de qualidade, né, eu teria uma outra vida, né, como uma pessoa PCD. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso aqui, né, mesmo com tudo que a gente tem, cota, legislação, né, possibilidades, né, de incluir, mas o que falta? O que falta para a gente tornar um ambiente melhor para você, né, e para outros, né, para outros representantes, né, de outras pessoas que também pertencem a grupos minorizados e subrepresentados? Bom, obrigada pelo convite. Eu acho que essa pergunta sobre o que falta, ela tem muitos caminhos para a gente percorrer e ela não tem uma resposta única, mas o que eu acho que falta, assim, e que está muito ligado a esse salto de qualidade é acesso e acessibilidade. A gente tem, sem dúvida, uns entraves estruturais que vão criando dificuldade para o acesso das pessoas, e à medida que a gente cria essas dificuldades, outros acessos, aí vamos dizer assim, começa na escola, a dificuldade do acesso, e aí depois vai para o mercado de trabalho, e aí depois as coisas vão se acumulando. Quando eu elimino essas barreiras, eu já não preciso me preocupar com isso. Por exemplo, um exemplo muito claro é quando eu vou sair aqui ou quando eu vou sair fora. Aqui eu preciso me preocupar se o lugar eu consigo me locomover, se eu consigo estar no local, se eu consigo chegar bem e se
existe algum espaço para mim lá dentro, e fora eu tenho outras preocupações. É como se eu não precisasse me preocupar com isso e já fosse para outros níveis de preocupação. Mas aqui a gente quer efetivamente mexer o ponteiro e não discutir o problema e falar do problema e falar da exclusão. Então, eu queria trazer coisas que, ao longo da minha carreira, desde que eu saí da faculdade, vamos dizer assim, até ocupar o cargo que eu ocupo hoje, coisas que funcionaram para mim e que fizeram mexer o ponteiro na minha carreira e que talvez faça mexer o ponteiro na carreira de outras pessoas. Não existe nada novo, eu acho que todo mundo que está aqui conhece um pouco disso, mas eu queria dizer para que as pessoas acreditem mesmo naquilo que eu estou trazendo, porque traz resultado. Eu acho que o grande problema é que, em algum momento, a gente quis ter o resultado rápido e esqueceu de consistência. Mas, com movimentos consistentes, eu tenho certeza que a gente chega lá. E o caminho que eu queria trazer aqui é o caminho da parceria, dos programas de diversidade e inclusão. A minha primeira oportunidade de trabalho, ela veio de um programa como esse. Eu estava dentro de um programa como esse e trabalhando, fazendo as dinâmicas, a gente se apresentava e dizia os nossos anseios profissionais, o que a gente esperava. Uma pessoa de dentro disse: olha, surgiu uma vaga que parece que você tem fit com essa vaga, você quer participar do processo seletivo? Eu tinha acabado de sair da faculdade e tinha zero formação no assunto. Aí a gente vai para aquela questão de formar pessoas. Eu acabei passando no processo seletivo e fiz uns longos anos de carreira nessa empresa, tenho muito carinho por eles até hoje. Então, eu acho que essa coisa de criar programas de diversidade e inclusão é, sim, importante e move, sim, o ponteiro. Ah, demora? Exige consistência. Não vou dizer que demora, exige consistência. Outra coisa que é um pedido, e eu acho que esse, para quem tem urgência, é o que vai trazer o resultado mais rápido que a gente pretende, é direcionar as perguntas. Eu não sei se as pessoas têm muita dimensão disso, mas não raras vezes a gente não é perguntado sobre as coisas. Ou quando, por exemplo, suponhamos que eu estou com a Ana em algum ambiente, perguntam para a Ana algo sobre mim. Isso aconteceu hoje, dentro do avião, vindo para cá. Isso aconteceu hoje. Eu falei, gente, eu acho que eu devo mesmo falar isso no drive-in, porque acabou de acontecer. E aí, o perigo de não perguntar é presumir, porque geralmente as presunções ou elas estão erradas, ou elas jogam para baixo uma presunção de incapacidade, uma presunção de impossibilidade, uma presunção de que não vai dar certo. E aí, erra-se nisso. E deixar de perguntar para a pessoa que não sou eu, você erra de novo. Porque quem sabe mais de mim, e aí quando eu falo de mim, eu digo minorias como um todo, quem sabe mais de nós somos nós mesmos. Então, o meu pedido, e eu acho que algo que pode mover o ponteiro com alguma agilidade, é direcionar a pergunta para nós. E se você é uma pessoa que acompanha uma pessoa com deficiência, redireciona a pergunta. Quando a pessoa te perguntar, você fala, pode perguntar para ela. Ela vai saber te responder. É simples assim, e eu vi no olho da pessoa hoje, assim, quando isso aconteceu, eu falei, moça, pode direcionar a pergunta para mim, eu sei te responder. Ela olhou assim, e aí ele falou, muito obrigada, eu não tinha nem noção disso. Eu acho que esses pequenos movimentos vão fazendo o ponteiro girar. São coisas que são do dia a dia, que às vezes a gente não tem noção, e é por isso que a nossa participação em processos, em revisitar processos, em rever o que a gente está fazendo, em eventos como esse, é muito importante, porque às vezes a gente esquece de ver os próprios pontos de vista, sabe? Eu acho que às vezes falta ouvir a gente. E eu quero dizer também
para encerrar, que eu acredito muito, muito também em ações de letramento. E não duvidem que as ações de letramento são excelentes para a gente também. Muito boas, porque eu digo, como alguém que aprendeu a dar nome às coisas que passou na carreira e na vida com ações de letramento. Eu aprendi sobre mim, sobre o que eu tive na carreira, sobre o que eu não tive, sobre o que eu queria, quando eu comecei a estudar o assunto dentro de empresa, dentro de corporação. Então, não é só para vocês aprenderem sobre diversidade e inclusão, é para a gente também. Porque eu estou longe de saber tudo sobre o assunto, estou longe de saber tudo sobre todas as deficiências, eu, quiçá, sei sobre a minha. Então, acho que é importante a gente acreditar nisso e acreditar que, com consistência, a gente chega lá. Perfeito, Aninha, perfeito, obrigada. Né? A gente sempre, com você, é fenomenal. E quem quiser pular carnaval, só falar com ela. Né? Ela tem um bloco em Salvador. Né? Então, assim, né? Na dúvida, fala com a Ana também sobre carnaval. E eu vou dar um rápido depoimento antes de pular, mas acho que, né, a gente realmente vive numa bolha. A gente, às vezes, acha que a gente sabe tudo. E eu tive um chefe deficiente. E eu lembro que, assim, né, imagina, ele era estrangeiro, né, era head da América Latina, resolveu estar aqui no Brasil, mega corajoso, porque eu acho que, né, aqui no Brasil a coisa não é fácil, né, nas suas calçadas, enfim. E, assim, e eu não tinha, né, ninguém me deu nenhuma orientação, ninguém nada, mas, assim, acho que eu pegando um pouco do gosto, acho que eu realmente, assim, eu cheguei para ele e falei assim, eu não sei nada, eu não sei nada. Eu não sei como, né, lidar com você. Me ajuda, eu preciso aprender. E foi maravilhoso. A primeira coisa que ele fez, ele falou, então deixa eu te apresentar a Célie, que era a cadeira de rodas. Então, assim, e com ele eu aprendi muita coisa. Muita coisa. E, principalmente, a gente sabe que as companhias aéreas têm alguns problemas, realmente, no lidar com pessoas com deficiência. Né? Então, assim, eu lembro que uma vez esqueceram, a gente saindo para uma reunião de São Paulo para o Rio, né, esqueceram a cadeira de roda dele aqui em São Paulo. Então, assim, é difícil, mas a gente tem realmente entender que a gente ainda vive numa bolha e a gente precisa aprender a estourar essa bolha, a gente precisa ser humilde o suficiente para perguntar as coisas, né? Para direcionar as perguntas. E aí, né, vou aproveitar esse gancho, né? Como a gente vive nessa bolha, num país continental, né, numa bolha que normalmente a gente está sul, sudeste, né, Brasília, não vou nem falar centro-oeste, vou falar Brasília. Né? Vou chamar aqui a Margarete Braga. A gente normalmente esquece que o Brasil é grande e a gente não olha também as dificuldades que estão fora. Né? Então, se a gente tem dificuldade com diversidade e inclusão aqui, onde isso é amplamente debatido, né, eu queria que você falasse um pouco o que falta, né, o que precisa ser feito quando a gente sai da bolha do sul, do sudeste, né, quando a gente vai nessas regiões mais longínquas, onde a gente vai... Não é longínqua, né? Porque, na verdade, eu sou longe para você, né? Então, assim, quando a gente está fora desse eixo, né? O que é, né? O que precisa ser feito para mover o ponteiro no Pará, né? Em outros lugares do norte e nordeste do nosso país. Boa tarde a todos. Obrigada, Ana Paula, pelo convite, ao Davim, a Márcio. E, assim, está sendo bem rico, né? E eu trago aqui para vocês a minha vida, né? Eu sou corretora de seguros, eu sou de uma segunda geração da minha família e eu hoje sou presidente, né? Estou presidente do Sindicato de Corretores de Seguros do Estado do Pará. E eu vou falar para vocês como é que eu cheguei, né, a ser presidente. Era uma reunião de diretoria e a gente tinha que decidir quem seria o novo presidente. E na reunião decidiram que deveria ser uma mulher e que o voto era para mim. E eu peguei aquilo de surpresa, porque eu não esperava nem ser presidente, eu não tinha galgado. E eu disse, eu posso pensar? Eu tenho uma semana para pensar, porque era mais ou menos o que a gente tinha, uma semana para montar a chapa. E na hora tinha outros interesses, outras pessoas queriam ser presidente. E quando começou uma euforia, e um diretor veio até mim e disse, olha,
Você não vai conseguir. Você vai ter que descer na hora, no hotel, beber com todo mundo. Aí eu disse, mas quem é presidente tem que beber? Vai ficar só homem. Eu quero saber como é que tu vais ficar. Fica só homem, uma roda de homem. Eu disse, mas para ser presidente também é essas atitudes, é esse comportamento. Tu vai ver, tu não vais dar conta. E ali eu olhei para ele e eu já sabia que eu ia ser presidente, que a minha decisão era sim. Mas como eu disse que eu ia falar com a minha família e eu não tomo nenhuma atitude por impulso, eu fui. E ainda primeiro eu falei com a minha família, meus pais e meus irmãos, no chat nosso, e comuniquei, né, o convite. E aí foi uma euforia, porque meus irmãos são corretores de seguro, a minha mãe é corretora de seguro e o meu pai é securitário. Era securitário porque hoje meu pai está aposentado. E aí um irmão foi me ligando, me dando força, a gente te ajuda, a gente vai te ajudar. E meu pai liga também, me dando maior força, e liga a minha mãe. A minha mãe ajudou a fundar o Sincor Pará. E ela diz, minha filha, há 37 anos atrás, e é a primeira vez que uma mulher é presidente do Sincor. E a minha mãe disse, minha filha, vá, tenha coragem, que lá atrás eu não pude. A minha mãe sempre foi vice-presidente. Então, vá e faz. E aquilo eu já tinha decidido quando ele disse que eu tinha que beber. Eu já tinha tomado essa decisão. E aí, cheguei em casa com a minha família, com meus filhos, fiz o comunicado, porque a gente sabe que eu era diretora, ser diretor é uma coisa, ser presidente, né? Eu acabei até de vir de Vitória, porque eu estava numa viagem em relação ao meu cargo, e a gente eu sabia que eu ia ter que viajar muito, que está em vários lugares, eu sabia do distanciamento. E aí, e uma semana depois, aí ele também me ligou, me pedindo desculpa da maneira que ele falou, como ele tinha falado e tudo. Mas naquela hora, o que a gente quer? Um acolhimento. Vai, porque quando você estiver lá, eu vou estar do teu lado. Porque eu sou da tua região, eu vou te dar apoio, a gente vai estar junto. É isso que a gente quer escutar. Quando a gente define quem é homem, quem é mulher, naquela hora a gente quer um acolhimento, seja de mulher, seja de homem. E isso já tem 2 anos. E hoje no Brasil, eu sou a única na nossa federação mulher. Então, nas reuniões ainda tem 25 homens e só eu, como mulher. Nós temos outras mulheres, mas presidente é só eu na nossa federação. E a gente vê o quanto a indústria de seguros ela ainda passa por isso, que a gente ainda tem muito que mudar em diversidade, em inclusão. Mas quando a pergunta vem, como que você se difere, como é que você chega ao Sul e Sudeste, eu que queria devolver essa pergunta para vocês. Como eu, que tenho um percentual de 5% em relação ao Brasil, São Paulo tem mais de 50%. Se juntar Sudeste e Sul, é quase 80% do mercado de seguros no Brasil. Será que a gente não poderia fazer aqui algo inclusivo, que a gente incluísse? Como eu ajudo o Norte a aumentar esse percentual? Quando eu penso em produto, você falou, Alexandre, eu trago alguém do Norte, a minha dor do Norte de produto, de região, pessoas que não têm acesso com cultura de seguro, com produtos realmente que são específicos para aquela região. Será que eu, quanto seguradora, quanto indústria, eu trago alguém daquela região para participar? Isso é importante. Como é que eu vou fazer essa mudança do mercado? Como é que e eu não estou falando aqui de nenhuma seguradora, eu estou falando de mim e da gente, quanto pessoas que estamos envolvidos no processo da indústria do seguro. O que eu, quanto pessoa, o que eu, Margarete, faço diariamente para mudar esse contexto, já que a gente está protegendo famílias, já que a gente quer que essas pessoas se restabeleçam financeiramente.
como é que eu penso quando tem essa mudança climática? Quem é o vulnerável? Na minha cidade tem 38 ilhas que não têm internet, não têm tecnologia. Essas pessoas não podem ter seguro? Aonde é que está a minha participação nisso? Que hoje aqui a gente pense o quanto a gente pode ajudar. E eu estou aqui. Se eu puder ajudar, se eu puder fazer parte de grupos de estudo que estudem aquela região, porque a gente tem um crescimento, a gente tem um estudo dentro da nossa confederação, para a gente aumentar esse número, esse percentual de pessoas, e ele vem de cultura. Se essa distância de 5% para 80% é grande, é cultura. A gente precisa do poder público, a gente precisa de organizações, a gente precisa ir além daqui dessa bolha que a gente vive, a gente precisa ir falar. Então, na verdade, e para quê? Para mudar isso no Brasil. Se a gente quer aumentar esses índices, se a gente quer ajudar, agora no Sul, onde tem 38% de cultura de seguro, muitas pessoas não tinham seguro. E o seguro que tinha contratado, ele não era o correto. Então, isso não preocupa a gente quanto mercado de seguros? Então, a gente que tem que fazer essa pergunta, como mexer o ponteiro? Eu acho que, para mim, a meu maior coragem é estar aqui hoje, estar falando dessa forma para vocês, para quem está ouvindo a gente. Até onde isso vai chegar? A preocupação que a gente tem que ter, já que a gente está falando de inclusão, de diversidade, quem está por trás disso? São pessoas. E a gente não preocupa com pessoas. Se não for pessoas, não há nada. A gente primeiro tem que mudar as pessoas. Que aí sim a gente consegue implementar em organizações. Enquanto a gente estiver preocupado, como você falou, meta, todos nós temos. A gente sabe onde a gente quer chegar. Mas a gente também tem que saber que a gente tem uma região que tem 5% e que tem potencial para crescimento. Onde ano que vem, o mundo vai estar lá. E nós vamos estar lá falando disso, mudança climática, vamos estar falando de seguro. Mas cadê a minha responsabilidade sobre isso? O que eu estou fazendo? O que eu falo na hora da pauta da reunião? Mas esse produto? E no norte? Por quê? Ah, não, a gente tem seguradora, programas que a gente traz os corretores. Traz o corretor para um evento, mas traz para ele ter, do norte, para ele ter tomada de decisão, para ele falar da nossa região, das nossas dores, do que a gente precisa. Então, além de mexer o ponteiro, além da gente... não existe a gente se igualar com o Sul e Sudeste. A gente tem que saber de que forma a gente pode ajudar para que esse percentual de 5% mude, porque potencial tem. O minério está lá, o agro está lá, comércio, turismo, indústria. E essas pessoas têm seguro? Tem a cultura de seguro? A gente não poderia, em escola, universidades, órgãos, governo, movimentar, fazer a nossa parte do social? O que a gente tem é que conscientizar, seja aqui, sul, sudeste, norte, a gente tem que ter a conscientização da importância do seguro. Então, eu deixo aqui, para a gente que faz a indústria do seguro, esse mercado, até onde a gente está incluso, até onde a gente está diverso, e o que a gente pode contribuir para que esse percentual mude na nossa região. Obrigada. Não, obrigada a você, contundente, fala e assim coloca a gente, tira a gente da zona de conforto. E aí, eu pegando o gancho nisso, eu passo agora a palavra para a Cristina. Cristina, que representa a nossa casa, que ajuda o direcionamento das políticas dentro do setor, que ajuda, o setor, a confederação auxilia o setor, na visão de futuro e como a gente realmente pode trabalhar a diversidade e inclusão, e assim, protagonista, desde 2016 nessa agenda.
né? Então, eu coloco aqui, né, isso, né? A gente tem dado os passos importantes, né? O setor tem caminhado, né? Sempre, a Ana não falou, mas a empresa que deu o abraço para ela foi a Unimed, né? Ou seja, é filha, né, de alguma forma também do setor, mas aí da ponto de saúde. E aí, assim, e aqui a gente vê o Daivin, né? Eu desconheço um outro setor que tem um festival como esse. Se alguém te conhecer, é legal, divide com a gente, que a gente também quer aprender e trocar experiências. E aí, assim, eu volto para você e falo, como a Ceniseg, né, tem promovido e apoiado iniciativas que visam a melhorar os nossos indicadores, ou seja, visam mover o ponteiro de diversidade e inclusão no setor. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Obrigada aos panelistas que me antecederam. Eu vou me juntar aqui às duas, Margarete e Ana Paula, que fizeram o discurso em primeira pessoa. Assim, me sinto minoria. Me sinto minoria na minha trajetória, na leitura da mini biografia de todos vocês. Está ali escrito: eu não sou do setor de seguros. Então, isso é um ladinho de minoria, mas minha vida sempre foi essa. Assim, eu fui mulher, jovem, ambientalista, no terceiro setor, há 30 anos atrás, na Amazônia, em Belém. Era muito estranha a conversa. Assim, ninguém sabia o que era ONG. Eu trabalhava para a ONG. A família dizia: o que é isso? Né? O tio militar dizia: você está a serviço dos americanos para acabar com o desenvolvimento do Brasil. Eu ouvia isso. E hoje, quando a gente vem com a causa da sustentabilidade, é minoria também, infelizmente. Quando a gente vem com a causa da diversidade, equidade, inclusão, é uma causa de minoria. E é uma minoria que a gente pensa que talvez esteja crescendo e, de repente, tem uma cisão. A gente está vendo o movimento das grandes empresas acompanhando a polarização política e agora dizendo que as causas civilizatórias mais importantes, eu diria, clima e diversidade social, são pautas de esquerda. As empresas estão dizendo isso, e não são valores fundamentais da sociedade, mas está se dividindo dessa maneira. E isso faz, então, a gente, do lado de cá, também ter que ter um discurso de eu. Né? Você desculpa a gente se igualar assim, mas é bem isso. Assim, na nossa rotina, na nossa forma de pensar, a gente é sempre aquele excluído. E isso é bastante difícil. Mas eu queria dar ênfase, na verdade, na minha mensagem aqui, não à tentativa de converter o negacionista social. Né? Tem o negacionista climático e tem o negacionista social. Eu queria falar para os convertidos. E a gente tem, como todos convertidos, a gente tem um desafio enorme na nossa frente, que é como fazer a coisa avançar. E não é fácil. Não basta ter um objetivo comum para conseguir cooperar. É difícil trabalhar junto, é difícil cooperar. Né? Eu fiquei pensando, você falou toda a minha agenda de sustentabilidade, de COP e de novos produtos da floresta, e eu aqui pensando, mas como que eu vou fazer para cooperar com a Margarete? Não sei. Quer dizer, cooperar é muito difícil, e eu acho que o avançar da nossa agenda de diversidade e inclusão presume isso. E eu não sei se a gente já conseguiu, e eu estou falando isso mesmo com o chapéu da Ceniseg, mesmo sabendo que a gente tem uma comissão com 26 empresas que dizem: eu quero mexer o ponteiro. A gente traz 18 delas que botam métricas na mesa e dizem: eu quero mexer o ponteiro. E aí? Como a gente anda nisso? Não é fácil. Tem aí, bora dizer, uma arte, uma ciência, mas uma coisa que fundamentalmente depende da gente. E aí eu acho que o nosso grande inimigo é o tempo. Não pode demorar o tempo que demoram os processos sociais. Eu estava resgatando os números. A gente... Acho que a primeira crise da participação do feminismo brasileiro foi em 1919. Teve uma candidatura política embargada de uma mulher.
obviamente. Então, mexeu na sociedade brasileira. Em 29, 10 anos depois, a primeira mulher foi eleita. Sulistas como nós, sudeste como nós, foi no Rio Grande do Norte. Primeira mulher prefeita do Brasil, 1929, em Laje, no Rio Grande do Norte. 3 anos depois, adivinha de onde era o senador que fez o projeto, que fez o voto feminino ser facultativo? Justo Sherman. Conhece esse nome? Paraense. Foi um paraense. Curiosamente, a nossa ignorância de sociedade é tão grande que eu acho que isso é um elemento que nos trava. Quando você fala de letramento, eu penso assim, é antes do letramento, é conhecimento. Remete à métrica que vocês puxaram aqui. A Paula Lopes, dona da casa, aqui fez uma fala ótima hoje de manhã, dizendo a gente precisa de métricas de sucesso. Eu já queria que ela falasse meta, mas ela não falou, ela falou métrica. Tá bom, vamos, né? Baby steps. Mas a gente precisa disso e a gente precisa desse conhecimento. E aí você descobre que lá no Pará, na verdade, foi um dos primeiros movimentos anti-escravidão. Santarém tentou abolir a escravidão antes do Brasil. Vocês acreditam? Quer dizer, a gente não tem noção do que é Brasil, do que é a Amazônia, né? E é de uma riqueza enorme e a gente não tem noção da simplicidade ou da complexidade que é lidar com a sociedade que a gente vive. E aí não dá para esperar tanto tempo, porque se em 32 o voto foi facultativo, feminino, foi só em 65 que ele passou a ser obrigatório. E até hoje a gente pena com cota para candidatura de mulheres. Meu Deus do céu, isso é um século. A gente não pode esperar um século. Então, a gente tem imposto em nós aqui, eu diria, uma necessidade de avançar mais rápido. E uma urgência. E eu acho que essa urgência ela vem da gente conseguir maneiras de cooperar, de coordenar. Eu acho que o diálogo ele é um pedacinho disso, não basta, senão a gente dialoga para sempre, né? A gente tem que conseguir virar o diálogo para o plano de ação, eu defendo, para a meta, para a métrica e para o entendimento. Bem, eu venho da área da biologia, as advogadas que me desculpem. E eu fui procurar, assim, aonde está isso? E tem uma discussão importante na biologia nessa história, né? Eu acho que o nosso erro, culturalmente, como sociedade, foi que a gente apostou demais na teoria mais linda que tem da biologia, que é a evolução das espécies. Darwin. Mas aí, o que ela trouxe numa época em que crescia o capitalismo? A lei do mais forte. Sobrevivia o mais forte. Vencia o mais forte, se reproduzia o mais forte, porque o grande objetivo era passar adiante o seu DNA, a sua genética. Esse discurso, gente, na biologia, ele tem milhões de contraposições, de oposições, mas a gente só acredita nesse. A gente tem toda uma linha que descobre nas populações animais cooperativismo. E eu não estou falando só de abelha, não, porque a gente sabe a abelha é o melhor exemplo disso. Né? Abelha, cupim, traz para os primatas cooperativismo, altruísmo. É um valor, desculpa ter que falar isso, é um valor animal que a gente esqueceu de trazer. Homossexualismo nos macacos. As famosas, na literatura da biologia e da primatologia, as famosas macacas tias, que optam por não ter filhos. São férteis, são fortes, são líderes, mas não têm filhos. Sabe o que elas fazem? Cuida do filho das outras. Né? Tem essa figura, esse personagem na literatura dos nossos primos ancestrais macacos. A gente não aprendeu nada disso. Quando começa uma geração recente que a mulher decide não ter filho, não tem. Se a gente estudasse um pouquinho mais, a gente sabia que isso era normal. Altruísmo, mas que coisa mais insensata, eu quero mesmo é lucrar. O grupo, muitas vezes, lucra com o altruísmo. Então, depende do que você está falando. Depende dessa... a mulher engravida, um prejuízo aí, 6 meses de folha de pagamento que eu vou ter que bancar.
Essa mulher pode ser muito mais produtiva nos 6 meses depois, bora combinar. O ambiente de trabalho, a gente sabe muito bem hoje que o propósito da empresa, o ambiente de trabalho é o que motiva o funcionário, a rapidez de resolução de conflito. Isso está onde, gente? Isso está na diversidade, isso está no nosso entendimento do outro. Né? E você ficou mencionando aqui coisas das suas lições de psicanálise, a gente tem que entender o outro, e isso é diversidade, equidade e inclusão. Mas a gente, de novo, precisa partir para a ação, e eu acho que essa é a nossa busca. Tem uma turma que eu sei que está assistindo, Luciana está lá, a Bruna está lá, você conhece todas elas, né? A Ana Paula, e a nossa busca é essa, quer dizer, como é que a gente pega um plano de desenvolvimento do mercado segurador, PDMS, que tem lá um objetivo instituído de avançar na pauta de diversidade, equidade e inclusão. Como é que a gente dá o passo de fazer isso ação, de medir esse progresso? Não é simples. E eu acho que é isso que talvez eventos como esse do Daivin tenham um valor, porque você se sente... Primeiro você se sente acolhido. Ai, meu Deus, somos muitos, somos uma tribo, ótimo. Né? Somos uma tribo, sei a quem eu posso recorrer, eu me inspiro, posso discutir soluções conjuntas. Então, eu acho que é isso que a gente tem na nossa mão. E é uma solução conjunta que precisa muito desse entendimento de pontos que foram tratados aqui. Eu já vou fechar, Ana Paula. Quando eu estava pensando, eu pensei, eu vou falar de cota. Eu falei, não, imagina, talvez isso seja muito ousado, discutir cotas lá. Mas é isso, a gente tem que ter, você que falou de efetividade de cota, né? A gente precisa aprender o que dá resultado. E, de repente, cota dá, de repente é temporário. A gente precisa discutir se a regulação vem antes ou se vem depois. Sou maior favorável da regulação, mas, para mim, ela vem depois. A gente precisa amadurecer um pouco o setor para não dar conflito, para não dar atrito. Mas são discussões para a gente ter estruturadamente. Uma outra última... Adoro. A gente vi movimentos puxados pela Patrícia Freitas, da Prudential, de mulheres CEOs no setor. Super bacana. A Paula estava lá de novo, já disse, ela fez uma fala hoje maravilhosa também. Mas eu fico pensando que injusto. O presidente da CNSEG é homem. Homem que gosta de ser homem mesmo, né? Nossa, eu nunca vi uma pessoa para defender tanto a pauta de diversidade. Ele tem uma função mulher. Entendeu? Então, a gente também, assim como a gente olha para as famílias, que têm famílias homossexuais, onde uma tem a função homem, a função mulher, a função pai, a função mãe, não precisa ser pelo gênero. De repente, eu faço a função masculina do meu time e você faz a função feminina do time. Isso é diversidade. Não é só pelo gênero, ainda que o gênero precisa de uma correção de direito e de justiça histórica imensa. Mas a gente precisa ir ampliando os nossos conceitos. A gente precisa falar mais, e planejar mais, e agir mais junto. E eu espero que esse Daivin nos ajude nesse sentido. Organicidades, institucionalidades, satélites do setor. O seu instituto, por exemplo, tem um papel crítico nisso, porque pode ser um agente catalisador dessas mudanças. O que eu não consigo, CNSEG, você não consegue sindicato, você não consegue empresa, eventualmente alguém de fora vem e joga um ingredientezinho ali. É isso que a gente tem que buscar. E a responsabilidade está na nossa mão. E a gente tem que agir. Né? Obrigada. Perfeito, Cristina. Acho que é isso. Você colocou uma coisa que eu tenho lutado bastante, né? São as caixas. A gente não precisa estar em caixas, né? E colocam a gente em caixas. De fato, a gente pode exercer diferentes papéis, né? E não necessariamente eu estar numa caixa ou de gênero, ou de personalidade, ou de idade, ou de etnia. Eu não preciso estar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar em ações, né, de diversidade, tem um fato, e aí eu vou jogar uma pergunta para o grupo, e até quem quiser aqui, quem está aqui com a gente, quiser contribuir, que é a interseccionalidade.
Porque ao a gente movimentar essas caixas e a gente querer realmente promover alguns tipos de mudança, eu acho que depois da Covid isso ficou muito acentuado, de alguma forma, a gente ainda quando trabalha com diversidade, a gente põe as pessoas em pilares, põe as pessoas, né, e sem pensar, né, que as nossas características se cruzam, né? Então, você acaba talvez negligenciando isso, né? E eu falo da Covid porque isso se aflorou muito, né? Então você tinha uma realidade, né? Foi todo mundo para casa de repente, mas com certeza a realidade da mulher negra mãe periférica era diferente de uma mulher negra que está dentro do centro, né? Não está na periferia, ou da mulher com deficiência, ou do homem negro, né, que já está também aqui perto do seu trabalho, do seu local de trabalho, ou aquele homem que precisaria cuidar da criança, ele fica ali no dia a dia, ou das professoras. Eu falo que acho que não teve carreira, né, profissão mais demandada do que o professor, que era pai ou mãe em casa, que tinha que dar aula para o aluno e, ao mesmo tempo, tinha que ver o teu filho recebendo aula. Então, eu queria que vocês aqui colocam para o grupo, né, o que vocês entendem, né, quando a gente pensa em políticas, mas realmente olhando as caixas se conversando sobre a interseccionalidade, né? O que a gente pode, né, pensar e olhar, ou se isso já tem sido observado, né, nas organizações ou nos fóruns que vocês têm participado. Não sei quem quer começar. Alexandre, eu já vi que você já está posicionado. Não, porque a fala dela foi muito importante, porque assim, essa questão do discurso da sustentabilidade tem uma questão de olhar, e tem a ver com esse ponto da interseccional, mas também da transdisciplinaridade, né? Quer dizer, você resolve problemas complexos nesse nível que a gente está, na nossa realidade atual, por um olhar que não é um olhar que a gente tinha de tempos atrás, né? A gente tinha um outro olhar para resolver os problemas. E problemas sociais, assim, eu vejo muito, a gente tenta, eu acho que as empresas estão muito atrás nessa discussão, mas precisavam ser, eu não falo só do setor de seguros, mas as empresas no geral, porque essa métrica, e aí você comentou do lucro, né? Você falou da questão. Assim, como que a empresa vai pensar a questão do lucro, né? Tem os acionistas, tem os investidores, a BlackRock até tempo atrás estava valorizando o SG e agora volta atrás também discutindo, não. Então, assim, gente, como que faz? Esses caras investem trilhões e direcionam as políticas e estratégias das empresas no mundo inteiro. Você pegar 3 deles, o Buffett, a BlackRock e o Soros, praticamente talvez eles tenham quase 80% das grandes empresas no mundo, né? E eles direcionam práticas, né? Então a gente pensa, gente, eu como aqui um cidadão também, né, faço parte do comitê executivo da minha empresa, como que eu posso tomar decisões de uma maneira mais inteligente que possa mover o ponteiro nas questões ligadas, por exemplo, à diversidade, que é um tema caro para mim, né? E aí, quando você tem um acionista falando um negócio desse, né, atrás, você fala, gente, e agora? Né? Porque esse cara vai determinar em algum momento se isso aqui é uma prática viável ou não, né? Então, quando você tem a questão do lucro, você tem que trazer elementos, e aí não é uma lógica normal, padrão, de que temas ligados à sustentabilidade vão ser o garantidor do futuro daquela organização. Talvez não seja exatamente agora, mas é garantidor do futuro. E outro dia eu estava discutindo num curso que eu estou fazendo na São Paulo, que fala sobre pós-modernidade, não é questão se o planeta vai existir. O planeta vai continuar existindo talvez bilhões de anos. A humanidade é que vai acabar se a gente não tomar alguma decisão, entendeu? Com relação a temas que tem a ver. Assim, hoje você vê seca na região do Amazonas, no Pará, você fala, gente, e agora? Né? As pessoas ficam isoladas. A situação do ar em São Paulo. E diversidade não é diferente. Então, a gente está num momento, talvez seja muito propício, para debater temas que há 30 anos eu acho que não tinha espaço para debater. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A outro é a lógica com que a gente debate alguns temas, né? Aquela lógica cartesiana, positivista, de fazer ciência, por exemplo, não serve talvez mais para algumas discussões sobre complexidade, sobre interseccionalidade, né? Você tem que ter uma visão um pouco diferente, um olhar diferente para algumas coisas. E eu lembrei disso numa aula que eu tive no mestrado de sustentabilidade, que era essa visão de olhar níveis de realidade, olhar os níveis de realidade para poder pensar soluções diferentes. E quando você tenta trazer esse tipo de discurso na empresa, o pessoal acha que você é meio louco. Ah, não, eu quero um número, isso aqui, ó. Você faz isso aqui, tem que dar o resultado tal.
você faz uma ação X, então, obviamente, o output tem que ser esse. E às vezes não é assim. Você tem discussões diferentes, porque são outros olhares que você tem que dar para o problema. Então, para mim, assim, o que eu vejo, eu falo mais da dificuldade. E eu não sei desse ponto. Eu queria muito escutar, porque assim, é uma dificuldade que eu vejo hoje de como você monta e sustenta argumentos, né? A gente deu uma virada na equipe, lá na sustentabilidade, na CNSEG, que foi bem interessante nessa de quebrar caixinha. Pensando na diversidade e na inclusão do seguro para fora. Né? Assim, o seguro não atende a base da pirâmide. A gente não, né? O seguro, o setor absolutamente ignora grande parte da população de baixa renda. Se a gente começar a pensar nos seguros inclusivos e pensar nas comunidades, você vai necessariamente estar pensando nas mulheres, porque são elas que têm negócios na comunidade. Essa é a experiência da MAFRE aqui em São Paulo. E a gente vai estar pensando em mudança climática, porque geralmente essas comunidades elas não têm nenhuma rede de dragagem. É ela que alaga quando chove. Ali que tem o desastre ambiental. Aí se descobre umas coisas lindíssimas. A favela da Maré, no Rio de Janeiro, uma das grandes favelas do Rio de Janeiro, tem um plano de adaptação feito por uma das melhores empresas do país. Estão começando a restaurar o mangue, fazer cortina de árvore para o vento, fazer não sei o que. Tem uma série de medidas que eles estão tomando sozinhos. Um terreno maravilhoso para o setor de seguro chegar lá, né? E aí, então, a pauta é de diversidade e inclusão, mas ela é também de expansão da base do seguro. Vai ter gente que vai olhar mais para isso, né? Para o número, né? De novos clientes. Anyway, tudo bem, vai cada um pelo seu lado. A gente olha pelo lado da mudança climática também. Então, você tem maneiras de ir né, virando o prisma, porque o prisma, na verdade, é prisma mesmo, é uma coisa que tem várias faces, exatamente. Isso eu acho interessante. Assim, isso é um bom argumento, novos clientes, por exemplo. O problema é que, pela forma como a gente olha riscos, por exemplo, na seguradora, muitas vezes inviabiliza. E a questão do lucro também, né? Você fala, que risco eu estou correndo, como que eu calculo, como que eu posso criar modelos preditivos. E às vezes eu fico pensando que a lógica como a gente faz esses estudos, ou essas, vamos dizer, especialmente o estudo estatístico, né? Ainda mais nessa situação que é quase, a situação climática hoje, é quase impossível você prever alguma coisa. E a discussão que às vezes eu tenho, inclusive com o meu colega de riscos lá, por exemplo, assim, bom, será que a gente tem que criar outros modelos matemáticas ou outras lógicas possíveis para assumir um determinado risco, algum seguro, para poder entrar em setores que hoje a gente não opera? Porque tem setores que a gente não opera. Não opera. Então, o mercado segurador não opera. E você fala, por quê? E a questão do lucro, por isso que eu falei do lucro no começo, porque às vezes você tem que abrir mão. E aí vocês vão falar, putz, eu trabalho na empresa, sou capitalista também. Mas você tem que olhar o lucro por uma forma um pouco diferente, porque às vezes é o ganho futuro e não só o ganho que você espera nesse cálculo, né, de aqui para daqui 10 anos, né, que a gente faz essas premissas no mercado financeiro. Mas pensar, gente, que cálculo que eu vou ter que fazer, começar a fazer, que não tem a ver só com essa possibilidade de ganho imediato, né, ou o valor da ação, né, mas algo que talvez eu tenha que perder em algum lugar para ganhar depois em outro, entendeu? Ou ganhar menos. Ou ganhar menos. Ou porque a gente está falando até de diluição de risco. Né? Você tem estruturas de resseguro que poderiam, né, contribuir com isso? Podia, mas é muito difícil, porque a gente está dentro de uma lógica que às vezes não vai levar. Exato. A gente tem a academia, a ciência brasileira é excelente. Não é à toa que a gente tem dúzias de pesquisadores convidados para serem membros do painel internacional da ONU que discute mudança climática. Então a gente que não sabe, o setor que ainda não chegou lá, a gente está indo, bem com a gente. Eu acho que já está, a AXA é do nosso grupo de GT de riscos climáticos, mas a perspectiva do setor, e é triste isso, é um setor que, claro, ele tem
zonas de risco, ele está ameaçado, tem lugares onde não dá mais para fazer seguro, porque a frequência, a intensidade dos desastres ainda é muito grande já, mas a perspectiva não é essa. A perspectiva nossa no Brasil é de crescimento, e ainda bem, porque a única coisa que a gente tem para oferecer para a sociedade brasileira hoje, né, assim, está queimando, está todo mundo com problema respiratório, o mínimo que a gente pode dizer é vai tratar da sua asma ali no hospital. Né? Aciona o seu plano de saúde. É o mínimo, infelizmente. Né? Tomara que um dia a gente tenha um seguro agro que olhe a propriedade rural e que discuta que fogo é arcaico demais para a gente ter como ferramenta de trabalhar a terra ou de fazer campanha política, qualquer que seja. Mas, quando o seguro entrar, ganha uma outra força aí, né? Perfeito. Porque é um mecanismo de governança, né? É um mecanismo de governança também. Gente, a gente está aqui, né, uns minutinhos, além do tempo, mas eu gostaria de saber se tem alguma pergunta das pessoas que estão aqui ou se tem alguma pergunta online. Não? Então, vou encerrar aqui o nosso painel. Triste, porque assim, a conversa é boa, o aprendizado é enorme, né? E o grupo que está aqui é um grupo realmente muito seleto, muito assim, quem conseguiu acompanhar, eu estou aqui maravilhada, realmente, né? Acho que é um grupo sênior, é um grupo que entende do tema e ama o nosso setor, né? E acho que além mais do que isso, acho que ama pessoas. Porque é o que a gente, né, no fundo é isso, a gente está aqui por pessoas, para pessoas, né, em pensar em como a gente realmente pode ser uma sociedade melhor. Então, eu queria, encerrando aqui, agradecer a participação de cada uma das pessoas aqui, dos nossos panelistas, agradecer as empresas aqui representadas, agradecer a Marche, né, porque sempre, né, nos recebe, né, os nossos líderes da Marche são maravilhosos, né, a Paula, o Eugênio, né, assim, são parceiros de longa data nessa jornada de diversidade e inclusão. Quero agradecer e parabenizar novamente o Lloyds, né, assim, são 10 anos onde o Lloyds e o mercado segurador inglês têm investido, têm trabalhado e têm realmente fomentado, né, o debate pela diversidade e inclusão no nosso setor. Boa tarde, boa noite para todos e todas, né, e assim, mais uma vez, obrigada, gente.